Mulheres amadas de Deus, me conta, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Salve, salve, mulheres de Deus, bora pôr fogo nisso aqui, gente. Gente, precisa dar certo essa live. Ei, que combate é esse? Dessa live maluca. Mas bendito seja Deus. Se nós não profetizarmos, como diz o Fred, marido da Bia hoje, se a gente não falar, pedras falarão. Tá funcionando, Fred? Bendito seja Deus, que ótimo. Roberta, agora sim? Bendito seja Deus. As lutas desse Instagram hoje. Bendito seja Deus. Vambora! Eu vou chamar a Bia aqui na hora que ela vai entrar em instantes, acredito eu, porque o Fred, o marido dela, já está aí, né? Então ela já deve estar entrando. Gente, sejam todas muito bem-vindas, que alegria receber cada uma de vocês. Mulheres amadas de Deus, desafio para educar os seus filhos? E agora, Camila, para onde olhar, né? São Francisco de Assis, rogai por nós. Isso mesmo. Beato Carlo Acutis, rogai por nós, né? Vamos rezar. E, amadas, com relação, né, nós precisamos olhar mesmo. Amanda, seja bem-vinda. Amei meu presente, viu? Muito obrigada. Singela veste. Amei meu vestido. Obrigada. Gente, nós separamos essa live com a Bia. Por que nós convidamos a Bia para estar aqui conosco, né? A importância de nós sabermos como educar os nossos filhos para as virtudes, mas levando em consideração o solo, né? Então nós vamos convidar a Bia para ver... Tá, beleza, Bia, eu já te libero aqui. Pronto. Oi. Oi, Bia. Eu não tô te vendo. Você tá me vendo? Peraí que a gente vai conseguir. Ah, com certeza. Essa live, minha filha, vai ficar pra história. Será que foi? Tá me vendo? Tá me escutando? Eu tô te escutando, mas tá muito embaçado. Não sei o que tá acontecendo. Tá, peraí. Beleza. Parece que tem alguma coisa na aqui. frente da tela. Aê! Foi. Deu. Boa noite. Boa noite, amada mulher de Deus. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Dá pra me ouvir? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Você tá me ouvindo? Tá. Tô. Ô, Fred, abaixa aí o seu. Meu marido tá com o celular e tô escutando o dele e tudo mais. Boa noite, gente. Vamos chegando, gente. Vamos chegando. Gente, vamos mandando aqui essa live, né? Ajuda a gente hoje a divulgar essa live, porque hoje, como ficamos o tempo todo sem live aqui, sem Instagram, WhatsApp, uma luta muito grande, então ajuda a gente a divulgar essa live, né? Para mais e mais mulheres que precisam sobre esse assunto, que é a educação de filhos. Que mulher que não precisa saber sobre a educação de filhos, Bia? Meu Deus, até para nós mesmas, né? Eu tenho solteiras que me acompanham, sacerdotes que me acompanham. Então, na verdade, a educação dos filhos passa antes também pela nossa autoeducação. Aí é que tá a chave da coisa toda. Então, é para todos nós. O tema educação, ninguém escapa. Nem os mestres, né? Aqueles que já estudam há muito tempo. Então, ainda mais virtudes. Ninguém escapa, né? Não tem. Todas as idades, aquele que tiver interesse em amadurecer, né? Educação é essencial. Muito obrigada pelo convite, viu? Eu vou te agradecer. Nossa, muito obrigada aí pela perseverança em aceitar os meus convites. Como foi desafiador, mas Deus sabe todas as coisas, né? Igual você falou, Sim. O dia que essa live acontecer vai ser algo fantástico, porque foi bem desafiadora, de fato, essa live acontecer. Obrigada, minha irmã, pelo seu sim, Obrigada mais uma vez, e pela sua missão, viu?
Obrigada a você. Ai, que isso. Ai, gente, vamos Amados, lá, então. bora Vamos, rezar? vamos, Vamos clamar vamos a Nossa rezar. Senhora, a intercessão de Nossa Senhora. Mulheres, ajudem a gente aqui, né? Mais uma vez, pega esse aviãozinho aqui e encaminha para mais mulheres, que com toda certeza nós vamos ajudar mais e mais mulheres. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Nossa Senhora, passe à frente do nosso olhar, do nosso pensar, do nosso sentir, das nossas emoções, do nosso agir. Tudo que nós temos e somos, mãezinha, apresentamos aos teus pés. Nosso matrimônio, mãezinha, que é fruto também, mãezinha, da nossa graça, da nossa sintonia com o Espírito Santo de Deus. E nossa educação dos filhos, que é fruto da nossa sintonia como maridos e mulheres. Obrigada, Jesus, porque Tu és o Senhor de tudo, hoje e para sempre. Amém. Então estivemos e continuaremos unidos, em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bia, amada, se apresente aí para essa mulherada aqui que está aqui conosco. Tenho certeza que temos muitas seguidoras suas, mas temos também muitas seguidoras aqui do nosso perfil que ainda não te conhece, ainda não sabe quem é a Bia, de onde que veio essa mulher, né? Quantos filhos ela tem? Será que é casada ou não? Quem é a Bia? Pois é, né? Assim, quanto a mim, não tenho muito a acrescentar, sou um vaso de barro. E o que eu vou trazer aqui hoje são conteúdos de livros, né? Não vem de mim, vem de Santo Afonso de Ligório, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa d'Ávila, né? Não, principalmente, acho assim, tem sido muita fonte de estudos para mim. Hugo de São Vítor, livretos, Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Então a gente vai lendo, vai estudando, vai vivenciando isso em casa, procurando colocar em prática. Muitas coisas que eu vou trazer aqui também é de coisas que eu errei como mãe. Eu já quero começar falando para vocês isso, sabe? Essa busca de virtudes é um cair e levantar, é um começar e recomeçar, né? Então, não estou vindo aqui de uma maneira assim moralista, como alguém que já chegou lá no alto da montanha. Tô escalando, né? Tô escalando. Então, assim, meu nome é Fabiana, eu sou casada, vai fazer 17 anos agora, dia 11 de outubro, e eu tenho 4 filhos, graças a Deus, que é o Miguel, que vai fazer 13, então já tenho aí um adolescente, né? E já colho muitos frutos daquilo que eu venho aplicando em casa. É importante eu dizer isso para dar-vos esperança, né? Não é assim, questão de soberba, mas eu já vejo alguns frutos de coisas que deram muito certo e eu vou trazer aqui para vocês hoje. Coisas práticas, eu não vou ficar na teoria, porque a gente vê muito essa questão de virtudes e tudo mais na teoria, né? Então, eu vou falar uma coisa prática para quem é mãe. O que fazer na mesa, o que fazer no fogão, o que fazer, sabe assim, coisa prática do dia a dia, porque é isso, né? Tem o Davi de 7, que está sendo alfabetizado, né? Tá nessa fase aí, aqui em casa. Tem o Elias José, de 2 aninhos, e a Teresa, de Teresa d'Ávila, Teresa Catarina de Sena, que tem 4 meses. E graças a Deus estamos aí caminhando. Então, por conta deles, esses meus estudos, né? É importante eu dizer que eu estou todos esses anos em casa, né? 17 anos em casa. E daí eu troquei a televisão, a TV, pelos livros. Então, eu acho que assim, esse foi o grande diferencial. Não por mérito meu, né? Porque eu já disse, não tenho... Mas... porque eu queria saber mesmo como fazer. Eu não tinha referência de família, não sabia. E aí eu fui buscar nos livros como fazer, o que fazer. Errei muito, porque no começo eu li muito livro porcaria, né? Até chegar
nesses grandes educadores, né? Dom Bosco. Então, eu já falo para vocês aqui, eu já citei os nomes de grandes educadores para vocês aqui. Nós temos 2000 anos de história, né? A igreja tem 2000 anos nos ensinando. A própria Teresa d'Ávila, né? Ela ensina muito como educar filhos nas virtudes. Tem cartas dela falando assim, olha, ela falou, lamento muito meus pais terem permitido eu ter más companhias. E aí ela aconselha aos pais, né? Vigiem, cuidado com os amigos, com as companhias. Então, tudo que eu trouxe aqui é uma mistura de Catarina de Sena, que tem várias cartas também sobre educação e tudo mais. Então, o que eu vou trazer aqui vai ser muito difícil, é claro que não dá para trazer tudo em uma hora, é impossível. E aí eu sofro, essa é a parte que eu sofro, que a gente quer entregar tudo, assim, né? Mas... se Deus quiser, né? Assim, com a graça de Deus, eu há de conseguir passar pelo menos a questão prática, para que vocês apliquem a partir de amanhã, assim, para que seja algo impactante, transformador e que é acessível para todas, né? Não tem desculpa. O que eu vou trazer, assim... Independe de condição social, independe do bolso, independe se você trabalha fora, se você é dona de casa, se você tem ou não filhos, inclusive. Independe, sabe? Não tem desculpa. Porque são coisas muito... Deus é muito bom, né? Deus... Ele já fez a parte mais difícil. Né? Ele já fez a parte mais difícil. Então, essa busca... de virtudes, primeiro ela tem que passar por nós, daí vocês vão entender onde eu vou chegar, passando por nós, nossos filhos, nós somos assim, a trilha, né, do trem, nós temos que ser essa trilha, se a gente for uma trilha muito bem direcionada, nossos filhos virão tranquilamente no caminho que a gente mostrar para eles, né? Então, já de cara, eu quero falar assim, antes de ficar pensando no filho, um filho assim, meu filho não obedece, meu filho isso, meu filho aquilo. Eu gostaria muito de convidá-las, a primeira das virtudes, a mãe de todas as virtudes, a serem humildes comigo agora também, porque também é um rever para mim, né? A ter humildade e, antes de qualquer coisa, pensar também em si. Pensar assim, nossa, será que eu tô mesmo? Será que eu tô sendo humilde? Que é a primeira das virtudes, né? E quem aí Hugo de São Vítor vai falar assim, amo demais aquele livro, Didascalicon. Anotem, comigo lá é tudo assim, tem que ter papel e caneta. Então anotem, A Arte de Ler. Ele vai dizer assim, o que ele vai dizer? A primeira das virtudes é a humildade. Se a pessoa não é humilde, ela não vai aprender absolutamente nada. Nunca. E agora eu vou falar em palavras mais assim, corriqueiras, porque lá é uma escrita, né? Tudo bonitinho. Eu vou falar numa palavra num palavreado bem fácil, assim. Aí ele vai destrinchando e ele vai dizendo o quê? Aquele que não... Portanto, né? O que não é humilde, não aprende. Aquele que não aprende, vive pelos instintos. E quando vive pelos instintos, sem essa busca de amadurecimento, sem essa busca de virtudes, ele se assemelha, então, a animais. Olha que triste, né? Sendo que, lá em Gênesis, Deus vai dizer assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Para nós sermos imagem e semelhança de Deus, não basta nascer. Não basta. Nós vamos nos tornando imagem e semelhança de Deus. Né? Claro, tem os sacramentos, eu não vou entrar na parte dos sacramentos. Mas nessa questão de, principalmente, contribuirmos com duas potências que Ele nos deu. O que nos faz imagem e semelhança de Deus? A nossa inteligência e a nossa vontade.
que aí a vontade ela é livre. Essa é a questão toda da vontade. É a liberdade de escolha. Eu posso escolher pelo bem ou pelo mal. Eu posso escolher a Coca-Cola ou um copo d'água. Né? Eu posso escolher dormir um pouco mais ou levantar mais cedo. Essa é a questão da vontade. E aí, só para fechar essa primeira ideia, deixar você falar. Não, tranquilo. Uma breve introdução, né? O porquê. Por que é tão importante essa questão das virtudes? É porque senão a gente corre o sério risco. Meu amor, tá mexendo na luz aqui. Nós estamos. Mas aí ficou ruim, né? Ficou ruim, né? Vocês estão me vendo? Estamos vendo normal. Então tá bom. Nós corremos o sério risco de passarmos uma vida inteira sem, ao menos. Agora é o Hugo de São Vítor que vai dizer. Eu sou assim, ó. Eu dou o nome dos santos, né? Dos mestres, dos professores. Ele vai dizer, sem ao menos termos nos tornado gente. Sem ao menos termos nos tornado ser humano. Que dirá santo? Que dirá virtuoso? Né? Que dirá virtuoso? Então, gente, é um assunto muito sério, né? É um assunto denso, dá para assim, para seriados, assim, é infinito. Na verdade, é um tema até o último dia da nossa vida, né? Uma busca até o último suspiro, do nascer até, né, o último dia. Então, estou muito feliz. O Adriano tá aqui, que querido! Agora eu fiquei tímida. Então, essa questão das virtudes, eu tenho vasculhado muito, tenho lido, tenho estudado, e eu cheguei nessa questão dos 5 sentidos exteriores para que seja algo bem palpável, bem tranquilo para todas as mães executarem em casa todos os dias. Amém, que bênção, né, Bia? Bia, quando a gente traz para a prática, né, facilita muito o nosso entendimento, até a questão dos temperamentos, né? Uhum. Então, aqui nós estamos falando do solo dos temperamentos. Então, como hoje educar o meu filho para a virtude, mas desconsiderar o temperamento do meu filho, né? Se eu desconsidero o solo, se eu desconsidero de fato a raiz, quem é o meu filho e que virtude que cada filho precisa desenvolver. Porque primeiro você foi falando do nosso... Até eu preciso me conhecer para saber que virtude que eu preciso desenvolver. Então, tá bom. Então, eu como sanguínea, a virtude da humildade é uma necessidade. Seríssima. Nós como sanguíneas, né? Então, a virtude da humildade, sim, ela é chão para todos os temperamentos. Mas alguns temperamentos têm uma propensão maior de luta com alguns vícios, né? Então, eu até estava falando com meu esposo hoje, falando para ele assim, nossa, eu tô numa luta com a temperança, né? Com a questão do tempero para comida. Eu falei, gente, eu nunca tive problema com comida. Nunca tive problema com comida. A gente vai ter que falar disso. Olha, vai ser uma loucura duas sanguíneas e um tema tão apaixonante para as duas. Vocês nos acompanhem com atenção. Porque, assim, o que acontece? Antes até de falar de temperamento, eu queria fazer agora um outro bloquinho de introdução. Por quê? Um pouquinho antes, o que funciona? Eu tenho 4 filhos, cada filho um temperamento, né? Então, vamos lá. Marido é outro. Então, eu atendo muitas pessoas lá no meu perfil e eu vejo que, às vezes, a mãe, ela pensa que ela tem que ser uma mãe diferente para cada filho, conforme o temperamento, conforme a idade. Então, primeiro, gente, calma. Você é uma, né? Você é você. O que vai mudar um pouquinho, não mudar, mas é a sua... O que você pode fazer é ter mais atenção. É a questão da atenção de como cada um enxerga o mundo, como cada um enxerga a realidade. Então, sim, né, o que funciona com o meu filho melancólico não funciona com o meu filho sanguíneo, né? Agora, é importante dizer que nós podemos, eu quero tranquilizá-las, porque senão as mulheres ficam tudo doidas arrancando os cabelos. E agora, meu Deus, calma. Nós podemos organizar a nossa rotina
a nossa vida dentro de casa, no lar, de tal maneira que, olha só, isso é muito lindo, é do fundo do meu coração, eu tô tão feliz com esses, que a todos você atenderá. É a concentração, né? Concentra na mesa. Concentra nas refeições. Eu queria muito que vocês anotassem isso agora, porque isso salvou a minha vida, assim, a vida da minha família. A mesa educa. A mesa é o altar do lar. Na mesa, você vai trazer para uma questão prática o ensino das virtudes para os seus filhos, no mesmo momento, para todos. E, olha, estava falando na questão dos sentidos, né? Vamos lá, paladar. É o primeiro que a gente tem que trabalhar. Por isso, eu já estou falando logo da mesa. O paladar, ele tem que ser o primeiríssimo a ser trabalhado, inclusive por mim, por você, por todos nós. Porque nós nascemos num tempo de pornografia. Ninguém escapou. Ninguém escapou. Queridos, nós não somos puros. Nós não temos pureza. Eu fui começar a ler sobre pureza porque eu tô com um filho que vai fazer 13 anos. E daí, eu pensei assim, mas eu não quero ler essas coisas modernas de agora. Porque agora, ninguém fala de castidade mais. Ninguém fala do 6º mandamento mais. E castidade é uma virtude. É essencial. Só entrará no reino dos céus os puros de coração. Acabou, né? Só que daí eu pensei assim, eu falei, mas eu não quero coisa assim de agora, eu quero como que era a pureza no pensamento daqueles que não viram e nem ouviram as coisas que nós fomos submetidos. Porque, queridos, El Chan a gente viu, é pornografia. Funk. As dançarinas lá do Faustão. Infelizmente, queridos, está aqui na nossa memória aquela porcaria. E não dá para desver. Dá para a gente rezar muito, confessar, é matéria de confissão. Né? Então, ai, Bia, nossa, é mesmo, eu nunca confessei que eu vi isso. Você viu pornografia. Porque quando a gente fala pornografia, a gente pensa que são aqueles filmes já assim, bem... Não, gente, é toda a exposição, nudez, palavras. Mesmo aquela que você ouviu na rodinha. Brincadeira maldosa, olhar, pensamento. E aí foi quando eu me encontrei com Santo Afonso de Ligório. E naquele tempo, sabe o que era pureza? Não era isso não, porque eles eram tão castos, assim, eles se vestiam bem. Não tinha esse negócio todo. Que naquele tempo, quando ele escreveu um livro para falar sobre pureza, ele falou sobre a pureza dos pensamentos. Eu chorei. Eu comecei a chorar, assim. Porque eu falei, meu Deus do céu, se ele visse o que está acontecendo hoje em dia. Se ele visse. Então, por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com virtude? Porque, primeiro, nós precisamos ter consciência que a nossa geração foi terrivelmente atacada na questão da virtude e da castidade. E como é que a gente vai buscar agora adultos, tá? Pai, mãe, como é que a gente vai buscar uma purificação nisso? Porque nós precisamos buscar. Que isso nos fará mais fortes, mais virtuosos, tá? É o paladar. Eu não posso esquecer isso, é muito importante. O único discípulo que ficou até o fim com Jesus Cristo foi João. Sabe por que ele aguentou a cruz? Sabe por que ele aguentou ficar lá? Não saiu correndo igual os outros? Ele era o único casto. A castidade, quem tem castidade tem fortaleza, que é uma virtude. Quem tem castidade tem temperança, que é esse saber esperar. Quem tem castidade, por essa questão do autodomínio do corpo, das paixões, tem paciência. Por que tá todo mundo, eu não tenho paciência, se batendo loucamente?
porque não tem pureza, né? Então, o que que acontece? O que que é paciência? Aí é Francisco Faus, um escritor que vai explicar e diz assim, é tão lindo o livro dele, chama A Paciência. É um livretinho, você acha fácil. Eu amo que, nossa, eu ando com ele, do A quarto para a sala, da coleção. sala para a cozinha, assim, demais. E ele vai falar assim, a paciência é saber sofrer com dignidade. Gente, eu quero escrever essa frase assim um dia numa parede na minha casa, bem grande. Por quê? Sofrer, todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. Pelo amor de Deus, né? Todo mundo vai sofrer, a gente sabe disso. Vida real, todo mundo vai sofrer. Mas, o que é paciência? É saber sofrer. Você saber viver aquele momento, saber amadurecer naquele momento, entender que houve uma permissão divina por amor e mais do que isso, com dignidade. Esse com dignidade, porque assim, é feio, né? Quando não tem dignidade, fica igual uma criança de 2 anos se jogando no chão, fazendo birra e tal. Então nós precisamos amadurecer. E o exercício começa pelo paladar, com você e com seus filhos. Por isso eu já disse logo, a mesa educa. Então, na mesa, questão muito prática, e eu falei, eu prometi para vocês, né? Eu falei lá no começo, eu falei, gente, é acessível a todos. E é algo que eu vejo na minha casa. A maneira de se sentar. Como é que você se senta à mesa? Né? Tá com o celular na mesa? Não pode. Gente, é um altar, né? É o momento da família olhar um nos olhos do outro, ouvir com atenção o outro. Então, por exemplo, pai, o ideal, principalmente homens, eu vou falar mesmo, que não fique encostando assim, sabe, na cadeira, fique ereto. Eu já citei tudo os santos que me ensinaram isso. Então, ó, não é a Bia. Vai falar com eles lá, tá? Eles falam assim, ó, o homem quando se senta na cadeira, ele tem que dominar o próprio corpo. Não tem que ficar encostando assim, ó, na cadeira. Ali você, isso aqui, só a maneira de você sentar à mesa, você já tem um domínio do teu corpo. Já é um exercício aí de concentração, de atenção, de autodomínio, que vai te levar à virtude de fortaleza, de temperança, de justiça, de prudência. Olha, gente, é um pequeno exercício, pelo amor de Deus. Ninguém tá falando aqui, ó, você vai ser mártir. Tô falando de você sentar na mesa corretamente, a postura. As pequenas vias de Santa Terezinha, né, Bia? E diárias, né? Então, por exemplo, nunca comer, porque a questão da gula. Nunca comer para se sentir assim, totalmente satisfeito. Tá errado. Tem que comer e parar de comer naquele momento que ainda você gostaria mais um pouquinho. Sabe? Aquele momento assim, eu queria ainda mais umas 4 colheres. Aí você para. Entendeu? Substituir, em vez de refrigerante, água, em vez de suco, água. São pequenas coisas. E você fazendo a mãe, os filhos vão imitar. Porque não vai adiantar ficar falando. Não, pelo amor de Deus, não cometam esse erro gravíssimo de ficar falando assim para os filhos. Senta direito, come pouco. Não é para reproduzir o que eu tô falando aqui, falando para eles. É para você fazer, eles vão ver e vão te imitar. Porque senão não vai dar certo. Senão, quando eles chegarem na adolescência, eles vão se revoltar contra você. Porque você ficar falando o que é virtude, sem coerência de quem você é, aí você vai ter um adolescente rebelde. Entendeu por quê? Porque o que acontece? Adolescente nunca foi rebelde na história da humanidade. A gente está enfrentando isso agora, isso é novidade. Por quê? Antes, o que acontecia? 12, 13, 14, 15 anos, tinha os pais como mestres. E hoje as crianças mal têm tempo
com os pais. Estão entregues à televisão, a celular, estão terceirizados, estão à mercê da sorte. Às vezes a mãe até está em casa, mas a criança meio que se sente órfã, assim, porque a mãe fica o dia inteiro no celular. Então não adianta estar em casa. Tem que, sabe, tem que saber administrar bem esse negócio aqui. Isso daqui, gente, está enlouquecendo uma geração inteira, né? Então, a mesa. Vou falar uma coisa para vocês. Por que que eu comecei com a questão paladar? Paladar, gula. Gula não é só comer muito. Gula é ficar beliscando, sabe? Tomou café da manhã, 7 horas da manhã, quando é 9, já tá caçando alguma coisa, porque tem que estar com alguma coisa na boca. Ansiedade pura. Isso é ansiedade. Então você não vai comer, você vai beber água, né? Vai ofertar, vai rezar, vai ocupar a sua boca, né? Rezando, ajudando alguém, lendo em voz alta. É um exercício. Daí pronto, você vai almoçar. Gula também é muita questão assim de açúcar, muito doce. Coisas muito, sabe? Os apetites, né? Aquela exigência, né? Tem que estar muito gostoso, tem que estar muito bom. E assim você vai agradando a carne, né? Você vai agradando. Quando você menos percebe, você está reclamando. Sabe, sei lá, em determinado momento você foi na casa de alguém, você comeu alguma coisa, não tá tão saboroso. Por dentro, você tá... por dentro. Você não tá tão... Pronto, saciado. Gente. Não, é muito triste isso. Porque, a bem da verdade, a gente não sabe se no dia seguinte vai faltar. E é o seguinte, eu não falo isso para ser sensacionalista, de jeito nenhum. Mas a verdade, bem a verdade, é que conforme a gente vai, né, dando assim, nossa, essa comida, né, essa cama cheirosa, aí é o olfato. Ai, esse chuveiro quentinho, o tato, porque o tato não é só a mão, é a pele inteira. Esse chuveiro quentinho, presta atenção em que você está investindo. Daí fica fraco. Nossa! Aí não consegue ter virtude. É só vício, vício, vício. Aí tá soberbo, né? Que é o inverso ali da humildade. Aí é o orgulho, não vai aceitar qualquer coisa. A questão do olfato, eu tenho aprendido, né? Assim, eu subestimava a questão do olfato, mas precisa treinar e mortificar o nosso olfato. Nem tudo tem que ser cheirosinho o tempo todo. Por quê? Se um dia você tiver que cuidar de um doente, seu marido, ou seu filho, ou sei lá, um parente, um amigo e tal, e tiver ali, né, um odor desagradável, você vai fazer cara feia. Você não vai conseguir disfarçar. E a pessoa vai ver no teu semblante, sabe o quê? Nojo. Santo Inácio de Ligório, ele era riquíssimo, né? E aí, igual São Francisco, a história dele. Santo Afonso Maria de Ligório, que você quis dizer? Santo Afonso Maria de Ligório? Não, é Inácio de Ligório, esse mesmo. Ah, Inácio de Ligório. E aí, bom, enfim, ele tem uma conversão e tal, e um dia ele se viu com nojo de um doente. Ele estava cuidando de um doente, ele percebeu que estava com nojo. E aí foi lá que ele pegou e cheirou mesmo, e falou, Jesus está aqui. Porque vê se tem sentido a gente ter nojo de cheiro ruim. Olha o crucificado. Presta atenção, gente. Jesus, lá em Apocalipse, vai falar assim, né? Seja bem-vindo você, porque quando eu estava enfermo, você cuidou de mim. Quando eu estava com fome, você cuidou de mim. Lá em Apocalipse não está escrito, você sempre teve cheiroso, nossa, que legal, meu filho, parabéns, o paraíso é teu. Então, e nós estamos num tempo que nos convenceram que amor de mãe é dar tudo do bom e do melhor para os filhos. Olha a serpente, né? Não, eu vou dar do bom e do melhor para... Eu duvido se alguém nunca escutou isso, eu duvido. Eu vou dar do bom e do melhor. Né?
Sinto muito que seja eu a dizer. Você tá mandando ele pro inferno. Ele não vai tolerar, não vai conseguir. Ainda mais nos tempos de hoje, com declarada perseguição aos cristãos. Nunca foi tão declarado. Tá escancarado, gente. Tá escancarado. Né? Tá bem, bem clara a coisa. Então, nós não estamos num tempo de brincadeira, de ficar dando sobremesa todo dia. Agora, chegou num ponto tão grave, tão gravíssimo, que tem pediatras ensinando assim, que tem que fazer massagem nos bebês, porque eles podem ter estresse, né? Então, a gente tem que fazer massagem, colocar música, passar tal creme. Olha o sexto mandamento, pelo amor de Deus. As mães sendo enganadas e dali já ferindo a pureza do próprio filho. Dormir junto, tomar banho junto com o filho, ficar dando selinho no filho, na filha. Prestem atenção. Mas por quê? Porque nossa mentalidade, a nossa cabeça, ela foi tão impregnada, assim, foi tão Sodoma e Gomorra, que a gente não consegue perceber. A gente fica igual a mulher de Ló, fica olhando para trás o tempo todo. Não, e é até mais grave, porque assim, o que acontece? Falou de Ló, vamos falar de Ló. Abraão foi lá, né? Rezou tudo, mas vamos cortar caminho. Mulher de Ló olhou para trás, tal. Salvou 2 filhas, certo? Foi Ló e as suas 2 filhas pro alto de uma colina. Olha a questão dos sentidos aqui. É meio assim o que eu vou falar, mas só tem adulto, né? As 2 filhas, de tanto ouvir, vamos agora para o sentido da audição. Eu falei o paladar, não dá para falar tudo do paladar, tem mais coisa, mas vamos rápido para a audição. De tanto elas ouvirem as músicas, porque Ló fechava a porta e as janelas, hein? E ele conseguiu conservar as duas filhas virgens naquela loucura. Mas elas ouviram. Isso mexeu com a imaginação. E pela escuta, pelo ouvir, elas sabiam muito bem das porcarias todas que estavam acontecendo lá fora. Então, o que seu filho está ouvindo? Nem falei a visão, que é nossa. Mas o que ele está ouvindo? Sabe o que elas fizeram? Foi só do ouvir. Embebedaram o pai e ficaram grávidas do pai. Então, nós não estamos tomando cuidado que nossos filhos comem, que nossos filhos escutam, que nossos filhos veem. Nossa, a visão, nem vou entrar porque é 2 horas para falar da visão. Ainda mais que a visão ultimamente está cada vez mais deturpada mesmo. Não, até porque eu tô falando muito da casa, né? Eu não vou nem entrar da porta para fora. Mas da porta para dentro já tá muito ruim o negócio. Pelas telas e também, tudo bem eu sair do banheiro de toalha, eu sou o pai, eu sou a mãe, não tem problema. Da mesma maneira que teu filho tá te vendo como adulto saindo de toalha do banho, ele vai achar normal se um pedófilo o abordar de toalha. Qual é a diferença? Porque geralmente pedófilo é aquele próximo, muito próximo, tá? Não é uma pessoa desconhecida. É um primo, é um tio. E 99%. 99% tá dentro do vínculo familiar. Então, o que acontece? A criança, ela não tem um impacto. Agora, se na casa há essa questão do pudor, da modéstia, desse cuidado da pureza, daí a criança, ela tem esse impacto. Não, isso não. Não que ela vai conseguir, de repente, dependendo da maldade, mas assim, não vai ser tão natural para ela. Agora, um pai e uma mãe que dorme junto, toma banho junto. Gente, pelo amor de Deus, dá selinho na boca, né? Assim, vamos falar logo. Só que as pessoas não estão vendo, não estão percebendo. Por quê? Nós nascemos... A maioria aqui viu a Xuxa.
né? A maioria. Um short assim. Tentem rever as capas do disco da Xuxa. É muito sensual. Assim, ela tá realmente seduzindo. Tem um que ela tá com uma roupa assim transparente, mostrando tudo mesmo. E numa posição absurda. Vão lá ver, vão lá no Google para relembrar as danças como que eram. Não tinha nada infantil de infantil ali. Nada de infantil. E a coisa só piorou. Então, assim, por que tudo isso tem a ver com virtude? Porque precisa passar por nós uma questão chamada mortificação dos sentidos. Nós temos que tomar, então, cuidado com o que nós estamos vendo. Abaixa o teu olho. Você tá na rua, mesmo mulher com mulher, não é legal você sair na rua e ficar vendo o decote da outra. Não olha. Vai te fazer mal. Por causa daquilo que eu falei lá no começo. A questão da sua inteligência, que é o que te assemelha a Deus, ela será atacada. Não é inteligente quem está preso em vícios. E eu não estou falando inteligência de português e matemática. É inteligere, né? É o que vem da alma, que nos eleva como ser humanos. Na questão, volto a dizer, da nossa dignidade. E aqui no Brasil é uma patifaria essa questão. Então, a gente não consegue falar muito, ficar falando, vamos falar então muito de virtude, muito de temperamento. Se, mesmo no sexto ali, já no sexto mandamento, na questão da pureza, a gente nem percebe. Nem percebe. Carnaval, né? Quantos a gente assistiu e tudo mais. Então, mas é para ser um eremita, é para ser... Não, gente, eu não tô falando isso. Vocês viram que eu falei uma coisa muito simples, que é da mesa. A família se reunir na mesa. E isso está nas mãos da mãe. Acessível à mãe. Né? Você fazer uma comida ali, um tempero na medida correta, né? Na medida... E ensinando o filho. O filho tá satisfeito? Outra coisa. Filho não tem que deixar comida no prato. Coloca um pouco menos, então. Tudo que for para o prato, ele tem que comer. Não tem esse negócio de jogar comida fora. Mas ele não quer mais. Mas ele não gosta de brócolis. Não mesmo. Gente, pelo amor de Deus. Deixa ele com fome para ver. Ai, Bia, isso é tortura. Não, não é tortura. Você vai estar educando, ainda mais menino, né? Você vai estar educando um homem forte, viril, dono de si. Dono de si. Então, colocou no prato, vai comer o que tem no prato. Se deixou, você vai guardar, ele vai terminar na janta, aquilo que ele, né? O ideal é que coma tudo. Mas aqui eu faço assim. E coloco Aqui coisas também. assim. Não, tem que fazer assim. Porque agora tá muito assim, sabe? Mas o meu filho gosta de Danone, de não sei o que, tudo que o filho gosta, o que o filho quer. Uma coisa que me deixa assim muito brava. Assim. Mas, enfim, eu acho, mas não porque eu seja isso ou aquilo, mas acho que é porque eu passei muita necessidade. Eu venho de uma família muito humilde, mas assim, muito mesmo. Né? Então, eu sei o que é fome. É um negócio que dói. Fome não é uma coisa assim, ó, pulou o horário do almoço. Eu tô falando fome 3 dias sem comer. É um negócio que dói. Porque o estômago, ele começa meio a tentar digerir ele mesmo. Gente, isso dói. Então, é muito triste quando a gente vê as pessoas assim, desperdiçando comida, porque é uma bênção de Deus. Aí, ó, outra coisa, a questão da mesa. É na mesa que a família reza. Tem que ter o altar, né? Legal ter o altar. Mas vamos começar, para quem não tem o hábito ainda de rezar a família junto no altar, em casa, na mesa, simples. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Senhor. Eu te agradeço por esse alimento na mesa. Te agradeço pelo papai que trabalhou muito para trazer essa providência. Você vai gerando ali um coração grato, em vez de ficar reclamando. Não quero. Tá ruim. Não sei o quê. Começa rezando. Agradece. Agradece também quando termina. Põe filho, virtude. Virtude. Põe filho para atividades domésticas.
Bia, como é que eu vou ensinar o meu filho a ser humilde, que é a mãe das virtudes? Coloca o filho para lavar louça, para secar louça. Servir. Bia, vai ficar mal feito. Tudo bem. Você fica do lado, vai ensinando. É paciência mesmo, querida, né? Eu faço mais rápido. Tá bom, e o que você vai ganhar com isso? Um filho orgulhoso que amanhã e depois vai bater a porta na tua cara, vai te xingar? Que é isso que eles estão fazendo. E se não xingar verbalmente em alta voz, será por dentro, será para os amigos. Santo Agostinho fala assim: a gente ama aquele que a gente conhece. O filho obedece quem ele ama. E para amar pai e mãe, ele tem que conhecer. Não é assim, ele é obrigado a me amar porque ele nasceu de mim. Isso não existe não, gente. Já uma passou. Você vai conquistando na sua história, dia a dia com ele. Ele tem que te conhecer. Quem é você para o seu filho? Né? No dia que a gente marcou a live e eu não apareci aqui, eu fui no sepultamento de uma mãe de família. Meu aniversário foi dia 18 de setembro. Ela faleceu no dia 18 de setembro. Deus a chamou. E o sepultamento foi dia 19, num domingo. Que era o Daí dia eu da fui. live. Era. Eu fui de manhã. E eu sou uma pessoa assim, o pessoal pensa que eu fico muito com o celular. Gente, eu ando muito sem celular. E eu deixei o celular em casa, porque, eu não ia levar. Pelo amor de Deus, né? E aí eu fui. E é outra cidade, é longe daqui, não é perto. É outra cidade, fui. Mãe de 3 filhos. Salvo engano, 10, 6 e 4 aninhos. Vocês imaginam como que eu saí daqui, né? Falei, meu Deus, as crianças, meu Deus, as crianças. Misericórdia, meu Deus, as crianças. Uma mulher cheia de vida, uma mulher de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher de Deus. Tava, inclusive, tentando engravidar, aberta a vida, aquela... Nossa. E quando eu cheguei lá, ó como tudo isso tem a ver com a questão das virtudes. Os filhos levaram, né? O pai avisou, ó, pode vir e tal. O pai rezou o terço e tal. O pai chorou, né? O esposo chorou ali. Quando avisaram pro esposo, seus filhos estão chegando, ele secou as lágrimas. Ficou de pé. E chegaram os 3 filhos. Cada um chegou com alguma coisa da mãe. E colocou assim nela, no corpo dela ali. Um trouxe um livro de orações, que ela usava todo dia para rezar. O outro trouxe o terço dela. E o outro trouxe uma imagem de Nossa Senhora. Eu fiquei impactada. Eu pensei assim comigo. Meu Deus, se o Senhor me chamar hoje, amanhã, é isso que eu quero. Porque qual foi o legado que essa mãe deixou? Ela trabalhou tão bem as virtudes nos filhos que eles não chegaram lá chutando as coisas. Tá entendendo o que eu quero dizer? O autodomínio, a fé e a esperança, porque a fé é uma virtude, a esperança é uma virtude. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E assim, foi tudo muito rápido que aconteceu com ela. Foi tudo assim, ó, rápido. E no momento do... Aí fechou, né? No momento do sepultamento, olha só. Os filhos com os amigos, com as crianças, umas 20, 25 crianças, cantaram Regina Celli em latim. E os filhos cantando em latim, Regina Celli. O mais velho ainda chegou a dizer para mim, eu serei santo para encontrar a minha mãe. Olha esse menino, com a certeza que a mãe é santa. Que a mãe está no céu, assim, eu serei santo para encontrar a minha mãe.
Quem garante a mim, quem garante a você que a gente vai estar aqui? E isso não é sensacionalismo, ela era mais nova que eu. Os filhos amigos dos meus filhos. Então, o que eu tô plantando? Eu vi ali, essa mãe cumpriu a missão dela. Está em paz. Porque o que eu vi ali, eu falei, eu nunca vi isso. É claro que eles vão ter saudade, é claro que eles vão chorar, mas eu vi se repetir na história de Terezinha. Porque Santa Zélia morreu, Terezinha era criança, sim. Então é possível. Só que ela dedicou tempo. Olha a memória dos filhos. Ninguém trouxe um celular para a mãe. Tá entendendo? Porque só vê a mãe no celular. Eles trouxeram o livro de oração, o terço, uma imagem de Nossa Senhora. Os filhos, visão, sentido da visão. Os filhos viram a mãe rezando todos os dias. Porque eles não fariam isso se eles não tivessem na memória deles impregnados de uma mãe que reza. E o pai dizendo, né? Eu tenho uma grande intercessora. Ali conhece todos os meus defeitos. Eu tenho uma grande intercessora. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que meu marido falaria assim de mim? Ou ele sairia correndo, gente, vamos rezar, porque essa mulher, 100 anos de purgatório. Será que meu marido falaria assim de mim? Então, nós temos que fazer essa reflexão adulta, madura. O que a gente está fazendo da nossa vida? Porque o que nós estamos fazendo com a nossa vida é o caminho que os nossos filhos vão trilhar. Não tem como. Pega o livro dos santos. Daqui eu leio para os meninos Vida dos Santos todo dia. Tem lá, Na Luz Perpétua, 2 livros, é um combo. Tem um santo de cada dia, 365 santos por dia. Todos que eu leio, gente, eu leio. E aí fala assim, tinha pai e mãe santo, tinha pai e mãe devoto, tinha pai e mãe que rezava, tinha pai e mãe que... Então, assim, não adianta se iludir e ficar... Santa Francisca Romana tem um livreto que chama O Inferno. E ela fala assim, que no inferno, Santa Francisca Romana foi casada. Deus mostrou para ela o inferno. Ela falou assim, que tem um lugar no inferno que são para aquelas pessoas que ficavam assim, Deus vai ter misericórdia. E ela descreve como esse lugar. Eu não vou descrever aqui. Ela descreve esse lugar. Você vai comprar o livrinho e você vai ler. Porque tem isso, queridas, você tem que estudar. Você tem que ler. Eu tô falando, eu tô dando citações aqui. Você vai anotando, você vai atrás, você investe em conhecimento. Tem agora uma onda, um pessoal super contra a católica fazer curso online. Eu tava por fora, né? Mas me mandaram uns directs aí, uns prints. Ainda bem que eu tô por fora ainda. Não, gente, eu entro no meu stories, eu só dou atenção para as minhas seguidoras, assim, eu leio todos os directs, eu respondo as caixinhas e saio correndo, né? Às vezes eu fico 1 hora só no celular, mas é porque eu fico focada em quem me segue mesmo, eu não consigo acompanhar todo mundo, é difícil. 4 filhos, homeschool, né? Educo em casa. Tem que lavar banheiro, eu tomei banho para baixar o meu cabelo, porque eu tava na cozinha, assim, vim correndo para cá, né? E é isso aí. Eu acho até que eu tô com cheiro de alho na mão ainda. Enfim, né? Então, mas aí alguém me mandou, porque, sei lá, parece que, não sei se eu fui citada, eu não quis saber também para me preservar, que eu tô estudando essas coisas de me preservar. Mas vou tocar aqui a questão de investir, né? Mas rolou um papo aí, agora tem católica que tá fazendo curso online para ganhar dinheiro pelo Instagram. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Não sei se eu posso falar, eu vou inventar um nome para não bloquearem aqui, né? Mas um Felipe Fefo pode, né? Os outros lá
Ó, é impressionante. Agora, Tranquilo. gente, é tempo dedicado, é tempo de estudo, é tempo que deixa filho, que nem agora meu marido tá lá, sabe? Né? E aí ele tem que sair mais cedo do trabalho. É um monte de livro. Tem livro que eu compro é R$ 80, tem livro que eu compro é R$ 120. Daí a gente lê, daí a gente estuda, né? Já entrega um monte de coisa de graça todo dia, toda hora. Ô, gente, o boleto chega aqui, né? Obrigada por isso, Bia. Não é? Ô, gente, né? Precisamos A pagar gente a conta. Não, a gente vem com todo o entusiasmo, porque antes de tudo é uma missão. E eu tô tentando dar o meu Isso. melhor. Gente, eu tô me rasgando, vocês estão vendo que eu falo até rápido. Eu tô tentando dar o meu melhor aqui. O meu melhor. Não tô economizando para uma pessoa depois ir comprar o meu curso. Não é isso. Só que assim, a plataforma a gente paga, não é de graça. Hotmart, Eduz, E é não é de muito graça. caro. É caro. Você pede para fazer uma artezinha, é caro. É tudo. Não é barato fazer um curso. E mais, quando é conservador, no nosso caso, sim, tem a questão da batalha espiritual também. Porque, ó, o negócio, eu confessei sábado, eu confessei domingo, porque essa semana eu vou ter semana de live lá. E a gente sabe, não é assim? Tem que fechar as brechas, tem que rezar dobrado, porque nós estamos tratando com mulheres e é bem a guerra principal, né? Porque começou lá em Gênesis, com Eva. É mulher. E a gente tá mexendo bem no ponto que salva uma No família. vespeiro. É, porque uma mulher que entende o papel dela, ela salva a família inteira. E a gente tá num campo minado, né? Num campo minado. Então, assim, invistam, sabe? Ah, mas eu não quero... Então tá bom. Compra R$ 800 de livro e lê. Tudo bem, né? Quando eu falo assim, ó, eu fiquei 17 anos em casa, eu troquei a televisão pelos livros, nesse tempo eu montei uma biblioteca. Não foi de uma hora para outra, porque é caro. Mas a gente montou uma biblioteca. Né? E aí a gente quer, às vezes, né? Bom, mas por que eu entrei nisso? Pela questão da mentalidade. Para a gente mudar a nossa mentalidade, a gente tem que mudar o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, o que a gente está falando. Aí a Bíblia vai dizer, a boca fala o que o coração está cheio. E aí tem até um estudo sobre os pensamentos também, tudo, mas agora deixa eu ir na parte assim. Então, como é que eu vou fazer em questão do temperamento? Tá. Você quer falar alguma coisa? Antes que eu fale os Não, fica à temperamentos? vontade, Bia. Pode, vamos adentrar nos temperamentos, que vai ser, com toda certeza, vai ser riquíssimo. Bom, então, assim, não falei da mesa? Falei da mesa. Falou. Então, na mesa, você tem lá um colérico, certo? Tem lá um colérico. O colérico, a arte de ler, isso. Esse livro é maravilhoso, é didascálico. Hugo de São Vítor é maravilhoso. Já que vocês estão anotando, ai que bonitinhas! Anotem aí um dos meus prediletos, assim, que eu já li acho que umas 4 vezes, eu já memorizei várias falas dele, que chama A Vida Intelectual. Podem pegar a adaptação, é um com a capa preta, porque ele tem um assim grossão e tem a adaptação. Pode pegar a adaptação, que é belíssimo. E vocês vão ver muito do que eu estou falando aqui. Vai ajudar muito vocês na questão também da educação dos filhos. Como educar os filhos para uma vida séria de intelectualidade. Não no sentido de português e matemática, mas de sabedoria, de contemplar a verdade. E a verdade é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Isso é educação. Educação nunca foi português e matemática, gente. Não subestimando a importância, né? Mas não é isso. Educação, o significado da palavra educação é trazer à existência o que não existe, né? Fazer da criança um homem, do homem um santo, do santo um eleito. Sempre foi assim. Depois da Segunda Guerra Mundial que começaram a falar pra gente que educado era quem tinha diploma. Presta atenção que eu vou falar agora. Nós temos médicos com diploma que não são educados.
Não fala com o porteiro. Vende órgãos. Né? Nós temos juízes que não são educados, são analfabetos funcionais. Porque ele faz o que ele quer, conforme a ideia na cabeça dele. Não tem essa do próximo. É conforme o que é a ideia. Então, ele não teve a inteligência, né? Bom, esse livro do Sertilangelis, ele vai explicar. Mas, voltando aqui, essa questão dos temperamentos, e aí pronto, a questão da mesa, o colérico, ele gosta muito de liderar, né? Ele é um líder. Então, é uma pessoa que você vai delegar. É tão simples. Delega. Deixa ele. Né? Ó, filho, você vai tirar a mesa. Você vai pôr a mesa. Né? Delegue. Delegue. O colérico, ele precisa muito estar sempre fazendo alguma coisa. Que assim você não vai ferir tanto, porque ele é bastante orgulhoso. Tem essa parte do orgulho. Então, se o orgulho dele for canalizado para servir, porque Paulo apóstolo era colérico. Então, olha a potência de Paulo apóstolo. E como que Deus fez com Paulo? A gente tem que observar como é que Deus trabalhou com os apóstolos, né, com os profetas, conforme o temperamento. Nem estava anotado isso, eu lembrei agora. Então, com Paulo apóstolo, Deus mandou em missão. Ele brigou com Pedro. Pra você ver, né? Eles brigaram. Porque Pedro queria ali, não, vamos centralizar aqui a igreja e tal, em Roma e tal. E Paulo, não, a gente tem que ir até os gentios. Olha a força de Paulo. E ele foi. Ainda bem. Então, não pensa você, eu tenho que segurar um colérico. Deus deu um temperamento conforme a vocação, conforme a missão. Então, eu não nasci sanguínea à toa, eu tinha que ser tagarela para estar aqui hoje. Né? Eu não nasci sanguínea, né? Nós não nascemos sanguínea. Deus pensou nesse dia, Deus pensou nesta hora, e Deus pensou, eu vou precisar de uma pessoa que goste de falar, que queira falar. Então, tem a ver com a nossa vocação. Então, delegue. Eu tô dando exemplo da mesa porque eu quero tornar a coisa, gente, muito concreta. Eu quero que vocês façam. Não seja só mais uma live, mais conteúdo, senão você só vai ficar frustrada, ansiosa, louca, maluca, doida. Eu não faço, eu não consigo. Dadada. Então, ó, na mesa. Olha que coisa muito prática e muito fácil. Fala pro seu colérico, você vai delegar para ele. É a responsabilidade dele colocar a mesa. Ninguém mais vai fazer isso. Você vai ver como ele pode ter 4 aninhos. Né? O sanguíneo, ele gosta de gente. Ele gosta de gente. O sanguíneo é ar, né? Ele é expansivo. Quem é o sanguíneo? Pedro. Então, vocês podem parar de palhaçada, de ficar zoando sanguíneo. Fazendo piada de sanguíneo, porque o primeiro Papa, Deus quis que foi sanguíneo, então dá licença. Por quê? Porque o sanguíneo, ele envolve. Ele envolve. Por isso tinha que ser Pedro. Ó, mas veja Pedro sem Deus, né? Sem Pentecostes, antes de Pentecostes. Ele é impulsivo. O sanguíneo, sem a conversão, sem a busca de virtude, ele é meio doido mesmo. Ele foi lá... Ele é um animal que o São Vítor fala. Nossa, de todos os temperamentos, o sanguíneo é o mais sensível. Isso é ruim para nós. Em que sentido? O sanguíneo é o mais dado aos prazeres dos 5 sentidos. Ele gosta de comer bem. Ele gosta de dormir gostoso. É próprio do sanguíneo, porque ele é muito sensível. Gosta de dormir até mais tarde. É natural, porque ele é mais assim... Bom,
A gente fala sensualidade, né? A luta do vício da sensualidade pro sanguíneo é muito desafiadora. O domínio, o defeito dominante, né? E não é essa sensualidade na conotação sexual, mas é de assim, do sensitível, daquilo que sente. Daquilo que sente. Mas vamos ver a coisa bonita disso, né? O foco no prazer. Exatamente. Né? Então, se você tem uma criança, um sanguíneo, tenta lembrar também a questão de muitas histórias. Isso ajuda muito, porque o sanguíneo tem uma imaginação. Gente, vocês não têm ideias. Então, trabalha muito com história. Tá? Então, enquanto você delega ali com o colher, trabalhe muitas histórias. História, leitura em voz alta é para todos os filhos, mas eu penso que para o sanguíneo talvez seja mais importante por causa da imaginação dele. Então, é bom que a imaginação dele, o imaginário dele esteja realmente muito rico de histórias de mártires, né? De grandes feitos. E nunca tenta, assim, ficar criando apelidos, sabe? Porque é uma potência. Gente, Teresa Dávila é sanguínea. Padre Paulo Ricardo é sanguíneo. O sanguíneo, ele é um comunicador. Então, dá oportunidade de fala. Pede para ele organizar um teatro e apresentar para a família depois do jantar, né? Conta uma história no almoço, uma fábula curtinha, e fala assim, ó, você à tarde vai ensaiar e à noite vai apresentar pra gente. Nossa, o sanguíneo vai ficar felicíssimo. Né? Vai ficar felicíssimo. E Pedro, ele... vejam, tem essa questão da coragem. E a gente fala, Pedro foi lá, cortou a orelha. Pedro foi lá e se atirou na água, né? Viu Jesus andando. Ele foi o primeirão lá. Eu também quero Jesus. E ele foi. O sanguíneo, ele tem muita iniciativa. Tenta não ficar cortando, sabe? Para de falar, menino. Não falei pra você falar agora. Porque senão você vai podando. Ó, deixa eu dar um bom exemplo. Ele é um pássaro. E tem tudo a ver com a questão do ar. Se você não deixar esse seu passarinho aí voar, ele vai perder o canto. Então, toma cuidado com o seu sanguíneo na questão das virtudes, porque não adianta também querer ficar mortificando muito para que ele se torne um mini adulto. É uma criança. Isso para todos. Mas não sei, acho que especialmente para o sanguíneo, porque ele tem um jeito mais alegre, assim, mais, né, barulhento. Todo mundo quer podar o sanguíneo. Não, e eu acho que... Principalmente um pai melancólico. Não, é o que está acontecendo. Porque, e olha, não sei se vocês conhecem o Rafael Falcon. Para mim, é um dos meus mestres. E o Rafael Falcon, dentro do curso dele, que fala Educação Literária para Crianças, ele falou, né? Ele falou, o sanguíneo é o mais fácil de ensinar. Porque a motivação dele interior é muito grande. Ele tem um motor de motivação. A única coisa com o sanguíneo é você ajudar ele a perseverar. Porque ele se cansa. Ele gosta de novidade. Mas ele não é difícil você ensinar para as virtudes. Porque ele não é tão orgulhoso quanto o colérico. Porque o sanguíneo é muito assim, ó. Muitas vezes o que ele conta do confessionário, ele conta para as outras pessoas. É muito transparente. O sanguíneo consegue falar, eu tenho preguiça. Né? Eu tenho, nossa, eu comi demais. Parece que isso até... Ele é um pássaro mesmo. Agora, então o que você vai ajudar o sanguíneo? Pede para ele essas coisas. A questão da música também ajuda. Pede para ele recontar histórias. Por causa dessa imaginação. Aí vamos falar do melancólico. Eu tenho um filho melancólico, gente, é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar. Porque eu, como sanguíneo, eu olho para ele e falo, ai, meu Deus, né? Como eu queria ser assim. Tão organizado, tão profundo, ele consegue aprofundar, ele vai fazer 13, né? Então eu vejo assim, meu Deus, meu Deus, é lindo, é um temperamento lindo. Mas, o que a mãe tem que ajudar? Ele não fica muito tempo isolado.
que eles amam ficar sozinho no canto deles, né? Aqui o Miguel nem tem chance, porque ele tem 2 irmãos pequenos. Então, uma hora ele tá acudindo Elias, outra hora ele tá acudindo a Catarina, a vida dele é bem movimentada. Mas ele escapa, direto ele vai lá pro quarto dele, ó, já fugiu. Claro que eu dou várias janelas para ele, ele precisa disso. E é tão lindo, porque é para ele ler, para ele rezar. Hoje ele estava tentando rezar o terço aqui, porque a gente reza em família, mas ele gosta de rezar ele o terço dele em momento lá sozinho, né? E então presta atenção também. Se de repente o seu melancólico aí não tá fazendo uma coisa virtuosa, uma coisa boa também, não adianta só ficar tirando ele. Gente, pelo amor de Deus, eu tô falando de uma realidade sem telas. Né? Sem criança que não tem celular. Porque, né? Não dá para trabalhar virtude com criança que tenha celular. Já falei, o que ela tá vendo, o que ela tá ouvindo. Pelo amor de Deus, né? Não dá. Bia, mas o conteúdo é bom. Não, não é. Quem disse? Bia, Até mas quando? é um desenho animado de Jesus. Não. Você vai pegar a Bíblia e vai ler em voz alta as parábolas. Por quê? Aquela caricatura que fazem de Jesus nos desenhos faz com que perca o sagrado. Na imaginação da criança vai ficar que Jesus é aquela figura. E não é. Então, ele tem que... A fé vem pela escuta. E quem tem que transmitir a fé é pai e mãe. Não é um desenho com essas caretinhas. Se vocês prestarem muita atenção, é feio. É um olho grande. É uma sobrancelha meia torta. É uma voz muito estranha. Não é Jesus, pelo amor de Deus. Então mesmo, Bia, mas é bom, porque é tal. Não é bom. Não é bom. Você tira o sagrado. Totalmente. Isso serve para a Bíblia infantil também. Eu sei que eu tô tocando no negócio aqui, mas eu quero que vocês cortem caminho, porque eu falei para vocês que muitas coisas que eu aprendi foram com os meus erros. Não é bom. Então, a fé, ela é uma questão assim, sagrada. Ai, mas é tão bonitinho aquela Bíblia infantil. Presta atenção, vou dar um exemplo, visão agora, né? Presta atenção quando essas Bíblias infantis vão falar da Arca de Noé. Tem um monte de desenho de bichos. Tá levando para a questão da preocupação de ecologia. Nova era, gente. Presta atenção. Tem nada de Bíblia. Você tem que ler o que está escrito lá na Bíblia. Ah, mas está escrito que entraram os animais. Tá, mas são 2 linhas. E todo o resto que está lá? Aí a criança não sabe responder quanto tempo Noé ficou construindo. Qual é o nome da montanha, né? Monte Ararat. Qual que é o nome da montanha que a arca ficou? Por que Deus fez aquilo? Qual é a promessa que Deus fez? Aí o pessoal, ai que bonitinho, Deus fez, falou que ia fazer o arco-íris. Ai, que alívio, né? Não, queridos. A promessa foi assim, ó. Da próxima vez será com fogo. Não é romântico. A Arca de Noé não é uma coisa romântica colorida. O que Noé fez com o corpo de Adão na arca? Então, assim, precisa ler a Bíblia. O que aconteceu? Por que dos 3 filhos de Noé, 2 foram amaldiçoados? Entra a questão da pureza aqui, viu? Vou falar. Noé ficou bêbado. Tomou todas. Tava cansado, estressado, sei lá o que. Bebeu. Tirou a roupa. 3 filhos. 2 ficaram rindo dele. Viram o pai nu. E riram dele. Por Deus,
pelo próprio Deus, esses dois foram amaldiçoados. Tá lá na Bíblia qual foi a descendência, o que aconteceu com eles. E o filho que não olhou, andou de costas para cobrir o pai, foi abençoado. A pureza. A pureza, que é uma virtude, a virtude da castidade. E só vai entrar no céu quem tiver essa virtude. É uma promessa. É claríssimo isso. Só entrará nos céus os puros de coração. A gente não tá puro nem não. Para ser puro do coração, a gente precisa purificar os nossos sentidos. Então, cadê que essas Bíblias infantis contam isso daí? Não presta! E inventaram esse negócio de Bíblia infantil para tornar os nossos filhos fracos. Tirou o sagrado, tirou. Eles não conseguem. Deus vira aquele coleguinha, sei lá, uma coisa. Não tem nada a ver com quem é Deus. Então você vai pegar a Bíblia, você vai ler para os seus filhos. O que está lá. Eu sei que eu estou tocando num negócio complicado aqui. Eu sei que vai ter gente depois, ai, Bia, tal. Mas, gente, eu sinto muito. Eu percebi os efeitos aqui em casa quando eu troquei, eu percebi. Não subestimem as crianças. Elas não são idiotas, assim, elas são trouxa. Olha São Domingos Sávio. Por que a gente não tá tendo criança mais assim? Teresa Dávila, 5, 6 anos, falou: eu vou lá, eu quero ser mártir, eu quero, né? Terezinha. Por quê? Por que a gente não vê essas crianças? As nossas crianças não são assim hoje. A gente tirou o sagrado. E acha bonito. Não, eu tô dando catequese em casa. A mãe é a catequese. Né? Então, bom, vamos lá pro melancólico que eu tava falando, né? Então, o melancólico, aí você tá falando bastante de temperamento, é que eu tô tentando costurar aqui com virtudes, com rotina Ótimo. da casa. Mas o melancólico é Moisés. Ele tem uma tendência para reclamar, né? Então Deus apareceu, Deus lá na sarça ardente chamou Moisés melancólico todo. Ah, Deus, mas eu não sei falar. O melancólico é assim. Chegou um momento que Deus até teve que falar mais duro com ele. Mas quando o melancólico ali, ele entende a sua missão, ele leva um povo inteiro para uma nova terra, onde jorra leite e mel. E aí a mãe que precisa ajudar esse filho a sair um pouco, né? Um pouco de si mesmo. O melancólico não tem a facilidade do sanguíneo de envolver outros, de expandir. Mas é um temperamento tão lindo, tão profundo, que ele é muito forte interiormente. O que o sanguíneo fica, às vezes, na superfície, aquela coisa do pássaro voando, querendo ver tudo ao mesmo tempo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, o melancólico, se ele pega um tema, ele aprofunda aquilo anos. E ele salva uma nação. São Bernardo de Claraval. Ele é melancólico? Melancólico. Lindo, lindo, lindo. Melancólico, lindo. Mas se você for a ler a história dele, você fala assim, não, certeza que é colérico. Não, mas na hora que você vai ler o início da vida dele, o desafio que ele teve para sair de si, aí você vê que é o melancólico. Quem mas fala que o Senhor educou. Desculpa, quem fala que quem fala que Moisés era melancólico, pelo amor de Deus. Olha a paciência. Gente, os 10 mandamentos foram entregues na mão dele. E ele quebrou lá, ficou bravo com o povo, né? Porque o povo estava adorando bezerro e ficou bravíssimo. Então, como é que você vai ajudar seu filho melancólico? Fica de olho, assim, para ele não ficar muito tempo isolado. Porque
Se ele fica muito tempo isolado, ele tende a pensamentos muito pessimistas. É por isso esse conselho. Então, que a vida dele seja muito alegre, mães. Que a vida dele seja muito alegre. Nada como irmãos, né? Porque daí, com irmãos, sempre vai ter um pentelho ali. Eu vejo aqui em casa, né? Sempre vai ter um pentelho chamando para brincar de espada, para brincar de bola e tudo mais, né? Então, muita alegria, envolva. Mas não é alegria de consumismo, de você ter que ficar comprando brinquedo. Não é isso, não, gente. É alegria de vida mesmo, de vida compartilhada. Com melancólico, aí você já não vai ficar falando tantas histórias de mártir. Claro que você vai contar a história dos mártires. Essa questão da leitura em voz alta, né? É muito interessante, porque o melancólico, quando diante da cruz, do crucificado, ele vai aprofundar aquilo de uma maneira tal que você tem até que cuidar um pouco para depois já falar para ele, ó, ressurreição. Jesus ressuscitou, meu filho, né? Porque eles aprofundam. Né? Diferente do sanguíneo. O sanguíneo ele precisa contemplar um pouco mais. Então, o sanguíneo já vai querer sair daquela melancolia. Ele... Sanguíneo pula dor. Sanguíneo fala assim, ele ressuscitou no terceiro dia, tá bom, vamos para Pentecostes. Bora. Vocês estão entendendo? Assim, então, o que vai funcionar com... Mas assim, a questão não é que não vai mostrar, gente, há uma verdade única a todos. Mas, né, não vai colocar lá o filme A Paixão de Cristo para um filho melancólico de 6 anos, assim, calma. Né? Então, voltando lá, Moisés e tudo mais. Então, qual que é a inspiração? Como é que Deus fez com cada temperamento? É simples assim. Deus tirou Moisés do isolamento que ele estava. Vejam só, ele estava isolado. Então, é fazer com os filhos, porque Deus, ele soube, claro, Deus, né? Ele vai conduzindo cada temperamento, educando cada temperamento conforme aquilo que ele precisa. Abraão, fleumático. Dos fleumáticos, Deus sempre exige coisas muito grandes. Porque é um temperamento que... Até eu escutei um psiquiatra falando... Ele é fleumático, psiquiatra, logoterapia, tal, bem católico, né? Então foi a melhor explicação que eu encontrei. Achei incrível e me ajudou muito, porque meu marido é. E aí eu falei, ai meu Deus, então é isso. Não é que ele não se importa, ele é assim, né? O fleumático, ele tem ele é mais lento, assim, ele é bem lento mesmo. E ele é super na dele, ele é aquele que tem que dar ordens, né? Porque senão ele vai ficar deitado mesmo. Né? Pensem em Abraão, pelo amor de Deus. Então, Abraão, vê o que a esposa fez. Deus falou com Abraão e a esposa dele falou assim, não, mas fica com a escrava. Capaz que ela fosse sanguínea, hein? Querendo pular a etapa. Fica com a escrava para ter o filho logo. E ele obedeceu. O Flema, ele é assim, sabe? Ele é impressionante. Ele é muito dado a comer e a dormir. É gula e preguiça. Se você tem um filho fleumático, você vai ter que ajudá-lo muitíssimo nessas duas coisas. Ele tem preguiça. E não é uma preguiça só de atividades braçais. É uma preguiça da vida mesmo. De tudo. Eu demorei para entender isso. É tudo muito assim. Para que fazer isso agora? E às vezes assim, sei lá, para colocar uma lousa na parede. 2 anos, 3 anos. Pode ter esposa aqui que vai se identificar. Para colocar uma cortina. Ainda mais as coléricas. 5 anos. Eu faço isso, pode deixar que eu vou fazer. 4 anos. É uma grande via de santificação para quem é casada. Essa vai exercer a paciência. Mas é um temperamento que ele não
como ele detesta conflito, ele não gosta de conflito, ele é muito fácil de lidar. Ele é muito sociável, assim. Ele não é igual o colérico que vai te responder na hora, que vai agir com grosseria, né? Geralmente ele é cordial, tem essas coisas muito boas. Mas já que a gente está falando de ajudar nas virtudes, o fleumático tem que ajudar na questão do paladar, com força mesmo. Aí você tem que tomar mais cuidado do que os outros. Ô, Bia, algo que eu também falo com relação aos fleumáticos, nós temos que ajudá-los nas virtudes, é com relação ao paladar deles. Eles gostam de comer, sim, mas eles têm uma forte tendência a ter um paladar mais pro doce, né? Então, o pro salgado, o pro aquilo que eles não gostam, eles demoram para comer 1 hora, 2 horas, eles querem nos vencer pela demora. Então, como mães, como que a gente precisa ter uma maturidade para saber assim, conduzir isso? Aqui em casa, o que a gente fez, que ajudou muito, foi colocar assim, a gente já deu 20 minutos para almoçar. A outra irmã, que é sanguínea, já terminou, ó, 10 minutos ela já terminou de comer há muito tempo. 20 minutos, a outra ainda está no metade do prato. Se você deixar, ela demora 1 hora para almoçar. Então, deu tanto tempo colocar temporizador para ela comer. Isso. Tempo mesmo. É bem desafiador isso pra gente no início, por causa do negócio da adoção, né? Eu tinha a sensação que eu estava penalizando a criança. Mas aí, estudando, eu vi que eu tinha que desenvolver a virtude da ordem do tempo mesmo. Ela tinha que saber o que é tempo das coisas, né? Então, o fleumático tem essa tendência de ser mais lento mesmo. E tudo bem também, que mesmo que alguém exija dele, ele não se incomoda, não. É muito louco. Ixi, passa. Eu ia falando do Dr. Saulo, ele deu uma explicação que eu achei ótimo. Ele explicou ele mesmo. Ele tem uma esposa colérica e ele explicou ele mesmo. Eu falei, meu Deus, é isso. Foi desesperador, mas é isso. O que é o fleu? O fleumático. Ele é assim, tem um palco, né? Por esse palco passa o colérico e faz lá a atuação. Passa o sanguíneo, faz a sua atuação. Passa o melancólico, de repente o melancólico vai recitar ali um poema profundo e tal. O fleumático é aquele que só assiste. E aí ele explicava assim que o fleumático é aquele cara assim, que ele tá sentado comendo e vendo a vida dos outros e assim, ele não tá vendo, observando, interiorizando, nada disso. Ele não tá ali, ele não tá. Porque tá confortável, ele tá sentado e tá comendo. Então você vai ver muitas cenas, assim, por exemplo, da família, sei lá, tem alguém brigando, tem alguém conversando, tem aquela festa, e tem aquele cara que tá sentado na festa o tempo todo, né? Ele gosta de ficar perto ali onde estão servindo ele. Ele não quer ter trabalho. Mas olha, veja que interessante. O que Deus faz com o fleumático? E aí aqui Deus pede grandes sacrifícios. É um temperamento que eu vejo assim, Deus pediu de Abraão o próprio filho. Deus pediu. Deus pediu de Abraão, saia da tua terra. Imagina para um fleumático uma mudança dessa. Saia da tua terra. Então, mães, você não vai estar sendo ruim pedindo alguns sacrifícios, né? Olha, meu filho gosta demais daquele brinquedo. Filho, dá esse brinquedo. Eu vou guardar durante 2, 3, 4 semanas. Por quê? Porque ele precisa sentir, sabe? Ele não tem essa coisa do... Gente, ele não tem. Então, Deus vai educando-o assim. Então, é um exemplo para nós também, né? Meu filho gosta demais, sei lá, e é realmente doce. Gosta demais. Você vai ajudá-lo.
Você vai ajudá-lo, você vai tirar. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas olha só, gente, Abraão é o pai da fé. Quem de nós, quem sou eu, né? Quem de nós vive o primeiro mandamento como Abraão viveu? Porque é um fleumático decidido, hein? Um fleumático com fé, hein? E aí é muito bonito, porque ó, tem um colérico, né? O melancólico, o sanguíneo e o fleumático. Se o fleumático, ele realmente, se ele for muito bem educado nas virtudes, daqui, entre aspas, gente, de último lugar, ele passa primeiro. Ele vai ter uma liderança muito melhor do que o colérico, porque ele não é autoritário. Ele vai ter uma organização muito melhor do que o melancólico, porque ele é estável. Ele é estável. E ele vai ter um poder de, um dom, né, de envolvimento muito melhor do que o sanguíneo, porque ele vai até o fim. Quando ele assume, quando ele realmente assume o compromisso, ele vai até o fim. E existe essa hierarquia mesmo, né? Colérico, tudo em Deus existe hierarquia. É colérico, melancólico, sanguíneo. Sanguíneo é meio que o adolescente da turma. E o fleumático. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas tão bonita, nossa. Tão bonita. Porque ninguém conhece os filhos melhor que nós. E é só a mãe para fazer isso. A professora não vai fazer isso, não. Ela tem 20, 30 alunos numa sala. É só a mãe. Dá conta, dá tempo. Não, não. E outra coisa, nossas escolas não estão preocupadas com virtudes. Tá? O que está sendo instaurado aí é bem outra coisa, né? Infelizmente. Então, é tão bonito isso. E por que eu trouxe o exemplo da mesa? Porque é acessível a todas. Aí eu falei, né, do colérico delegar, do sanguíneo você pode contar a história e pedir para ele fazer teatro, dá exemplos bem práticos assim, né? O melancólico trazer alegria para a vida dele, né? Se preocupa em não deixá-lo muito tempo sozinho em pensamentos ruins. Leia histórias heróicas, boas, positivas, alegres. Um santo bom para você contar bastante para o seu filho melancólico é São Felipe Neri, né? Traz histórias assim, de santos. É alegre, né? Para ajudá-lo. O filmático, na questão da mesa, aí, tudo na mesa, gente. Questão de cuidar para ele não ficar muito assim com doce. Tira a sobremesa, sabe? Tira suco, substitui por água. Porque você vai estar prevenido. Nossa, meu Deus. Ó, eu vou encerrar. Eu falei muito, né? Não. Eu vou falar uma coisa muito importante aqui. Agora vocês vão ver. Ó, isso pra mim, assim, foi tudo. Presta atenção. Agora eu vou falar de batalha espiritual. Tem gente aqui ainda? Tem. Vou falar chamar uma doida tagarela. E eu não consigo ler os comentários, que eu tô cega, super cega. Mas assim, gente, atenção agora, total. Assim. Também santo que ensinou. Santo Afonso de Ligório. Todos nós temos memória, né? Todo ser humano tem memória. A nossa memória só vai ter na nossa memória o que a gente vê, o que a gente escuta. E também questão do nosso tato e do olfato. Então, é pelos 5 sentidos, né? Olha só como você pode propiciar que o seu filho, que a sua filha, pelos 5 sentidos e pela questão dos temperamentos, não seja tentado pelo demônio. O demônio só tenta, ele só consegue fazer uma tentação, vir com uma sugestão no ouvido de uma pessoa,
ele só consegue produzir uma tentação no olhar e tudo mais a partir do que aquela pessoa tem na memória dela. Se a memória do teu filho for preservada, ele não tem alcance. Porque ele não vai ter material para tentá-la. Então, por exemplo, se o seu filho viu alguém mentir, viu a mentira, escutou a mentira, ele tem na memória o que é mentira. E ele será tentado a mentir. Não minta para o seu filho. Se o seu filho ver a gula do pai, da mãe, porque o que acontece? Eles aprendem gula vendo um guloso. É vendo. Se isso não estiver na memória dele, ele não vai ser tentado a isso. Não vai ser tentado. É por isso que naquele combo que eu falei para vocês, dos santos, os pais eram santos. Porque eles eram prevenidos de tentações. Gente, pensa, vocês conseguem imaginar isso? Aqui em vida, você ter a pureza e por isso o demônio não te alcançar. Não alcançar os teus filhos. Então, a coisa está muito mais na prática também. É claro que a gente vai rezar o terço, é claro que a gente vai dobrar o joelho. Mas qual é a prática? Qual é o cuidado com a memória deles? O que está entrando aqui, ó? Por quê? É a partir do que está na memória que ele vai crescer em virtude ou cair em vício. E a memória, ela não é constituída de uma coisa assim, do ar. É pelo que vê, pelo que escuta, pelo que come. E tá nas mãos de quem isso, pelo amor de Deus? Da mãe. Por isso esse investimento pesado para destruir a mulher, para destruir o que é a maternidade, a nobreza. Gente, o inimigo, ele odeia a maternidade. Odeia. A briga tá aí. De Gênesis e Apocalipse, é por isso Nossa Senhora. Por isso o verbo se fez carne, por isso, para ter uma divisão aqui, ó. Para termos um exemplo. Puríssima. Castíssima. Vocês acham que Nossa Senhora ficou de brincadeira com Jesus? Não ficou de brincadeira. Jesus viu São José trabalhando. Jesus escutou a mãe contando todo o Antigo Testamento. Você acha que Nossa Senhora ficava dando coisas, manjares, né? Então, é muito acessível. Os tempos são difíceis, o desafio é grande, mas sempre foi difícil. Olha lá, Caim matou Abel. Olha lá, Sodoma e Gomorra. É só ler a Bíblia. Sempre foi difícil. Né? Então, a gente não é assim, não. Então, se muitas delas conseguiram, nós também. Na mesa. Podemos cuidar do que vai entrar na memória dos nossos filhos. Para que eles sejam virtuosos. E conquistem o céu. Amém. Que lindo, Bia. Quanta riqueza. Muito obrigada, minha irmã. Falei muito. Não falou, não. Falou o suficiente.
Bendito seja Deus. Obrigada pelo seu zelo. Obrigada aí por toda a contribuição que você trouxe para nós, né? Por toda essa riqueza. Nossa, muito obrigada. Qual livro Nós bom vamos para deixar essa... melancólico? Alegria. É. Agora eu enxerguei. Qual livro bom para melancólico? Eu gostei, elas estão conversando aqui, ó. Gente, vai ficar salvo, né? Aí vocês anotem. Isso, vai ficar salvo. Então tá. Aí perguntou, Bia, qual o livro bom para melancólico, para o filho melancólico? Um filme. É porque você falou que livro é heróico, né? Agora, qual dos livros heróicos que você falou São Felipe Neri? Sim, então, não é que você vai evitar os mártires, pelo amor de Deus, não é isso. Mas tenta trabalhar a alegria, né? A ressurreição, enfim, né? Tenta... Como o bom Deus fez também com Moisés. É só pegar desses exemplos, assim. Deus fez coisas extraordinárias com Moisés. Fez com que ele saísse dele mesmo, colocou em missão. Né? Então, dá uma boa olhada. Gente, Deus nos deixou grandes exemplos, né? Como é que Deus fez com Paulo? Derrubou do cavalo, né? Que ele era Saulo. Então, assim, né? Não que você vai maltratar o seu filho, não isso, mas assim, é necessário que o colérico saiba servir, né? Que ele aprenda a usar essa liderança para servir. Então, observa Paulo, a história de Paulo, a história de Pedro, sanguíneo, como é que Deus fez. Como é que Deus fez com Moisés e como é que Deus fez com Abraão. Tá tudo ali. Tá tudo ali pra gente. Tudo. Que riqueza, minha amada irmã, muito obrigada, né, por estar aqui conosco. Gente, nós vamos encerrando essa live. Quero agradecer muito pela Bia, primeiramente, né, assim, pela doação dela de tempo, que gracinha, né, que doação mesmo. E essa generosidade, tá, gente? O sanguíneo gosta de ser generoso, mas com toda certeza, pela missão dela, ela abraça com todo o amor essa missão, né? Isso é lindo demais. Obrigada pela sua família, abraçar com você também. Manda um beijo para todo mundo aí por nós. Já amamos aí ter falado com vocês. Nossa, que riqueza. Obrigada, minha Eu irmã. não deixei você falar, né? Não, mas vai ter outras oportunidades. Você fica em paz. Temos outras oportunidades, vamos compartilhando muito ainda. Esse tema é muito rico. E eu falei, gente, deixa a Bia falar. Eu fiquei doida aqui, mas tá bom. Com certeza. Obrigada, minha irmã. Mulheres amadas de Deus, hoje foi o primeiro dia do nosso intensivão em nossa jornada de temperamento. Amanhã estaremos aqui de volta com convidados especiais. Volta conosco amanhã. Só que amanhã tem um horário diferente, viu, gente? Presta atenção nos stories, vem conosco. Bia, um beijo, fica com Deus. Eu quero agradecer também todos os nossos patrocinadores que compraram aqui os selinhos. Muito obrigada, Andréia. Deixa eu ler. Andréia, Lauana e Roberta. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe vocês, gente. Um beijo, Bia. Fique com Deus. Obrigada. Até mais. Que Nossa Senhora abençoe muito você e toda a sua família, minha irmã. Amém. Então, estivemos, continuaremos unidos, no nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santa noite, mulheres. Até mais. Tchau, tchau. Até amanhã.